Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Glairton, eu sou aluno da disciplina de Pragmática com a professora Claudiana no programa de pós-graduação da UES, né, em Linguística Aplicada. E a gente vai conduzir aqui hoje uma aula de debate sobre um importante filósofo da linguagem, John Austin. Vou fazer aqui a minha audiodescrição, tá? Eu tenho cabelos castanhos claros, barba grisalha, estou de óculos, de camiseta branca, usando fones de ouvido para facilitar a audição. E acho que não estou fazendo isso. Não estou fazendo isso. Eu tenho um emblema redondo preto na camiseta. Aí eu queria que os meus colegas aqui, parceiros de debate, se apresentassem para vocês, para que todos possam conhecê-los. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos assistindo agora neste momento. Eu me chamo Márcio Magalhães, sou aluno do mestrado, do Pósla, mestrado em Linguística Aplicada, juntamente com o Glairton, Glauciane, Amanda e Renan. Nós fazemos parte da disciplina de Pragmática. Eu sou pardo, tenho cabelos castanhos escuros, olhos castanhos escuros, estou com a barba por fazer, estou usando uma camisa azul, tá? E estou aqui para participar desse debate maravilhoso que vai acontecer sobre o filósofo, sobre a pessoa de Austin, né? E seus atos de fala. Ok, Márcio, obrigado. Olá, gente, tudo bem com vocês? Me chamo Amanda Carvalho, também sou aluna do Pósla, né, mestrado em Linguística Aplicada. E como os nossos colegas já iniciaram falando, né, hoje nós vamos tratar sobre Austin, né? Dentro da disciplina da Pragmática, com a professora Claudiana, é um prazer estar aqui com vocês. Vou fazer minha audiodescrição, né? Tenho uma pele parda, cabelos meio que mechados, uso óculos, estou de blusa branca e usando brincos também. E eu acho que é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Amanda. Oi, pessoal, bom dia. Eu me chamo Glauciane, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou morena e estou com os cabelos presos, certo? Usando batom cor de rosa, brincos de pérola e camisa verde, tá? Sou aluna da professora Claudiana, da disciplina de Pragmática e do mestrado de Linguística Aplicada da UES. É amiga aí do pessoal aí, vamos falar um pouquinho sobre áudio para vocês. Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que vocês estiverem assistindo. Me chamo Renan da Ponte, também sou aluno do Pósla, mas estou no doutorado, sou orientado pelo professor Rodrigo Bertol Ferreira, estudo performatividade e a relação da performatividade com a produção de criatividade. Eu sou branco, tenho cabelo preto, barba preta, estou usando óculos de acetato meio marronzado, estou usando uma camisa preta listrada com listras vermelhas, estou no meu quarto, aqui tem uns livros, tem um quadro na parede, um quadro com uma moldura preta, e pelos textos assim, é um prazer estar com vocês, vai ser um prazer falar sobre arte. Obrigado a todos os colegas aqui. Com certeza vai ser um debate muito rico, né? Para a gente aprofundar, relembrar, né? E acaba que é uma fonte de motivação para outras pessoas que queiram conhecer os estudos do Austin, né? E queiram aprofundar ou agregar esses saberes das suas pesquisas, tá? O John Austin, ele é um filósofo inglês, né? Nascido em Lancaster, em 1911, na Inglaterra, né? Inglês, ele é da Inglaterra. Ele faleceu jovem, em 1960, e ele é muito importante
na teoria dos atos de fala, né? Porque ele, na verdade, é como se fosse uma pedra, né, muito sólida dessa teoria. Foi um dos primeiros a tentar quebrar um vínculo da filosofia, da linguagem com a metafísica, né? E iniciar os estudos sobre o significado dos enunciados e das palavras, que não são fixos, como se costumava pensar, que uma coisa dita sempre significaria uma determinada coisa, né? Então ele foi um dos primeiros a iniciar esses questionamentos, né? E grande parte da obra dele está condensada num livro, né, que é How to Do Things with Words, né, que em português vai trazer como dizer fazer, que compila várias palestras que ele deu, onde você pode ver, a partir da leitura desse livro, toda a construção desse pensamento, desde a questão do constativo, performativo, dos atos, né, locucionários, essas coisas que a gente vai debater aqui hoje, tá bom? Conceitos que eu trabalhava lá no começo, da felicidade, da infelicidade de um enunciado, e que depois ele vai construindo e desconstruindo, inclusive, né? E que vão dar origem a outras teorias e vão desaguar em outros estudiosos que vão aperfeiçoar, que vão dar continuidade, que vão fazer críticas, que vão agregar os estudos dele a outras pesquisas e vai ter uma série de desdobramentos que é o que a gente vai tentar colocar aqui nesse curto espaço de tempo. Tá? A gente queria conversar, eu queria contar aqui com a contribuição do Márcio, né? Ele traz uma contribuição para a gente começar a entender os princípios desses estudos, dessas palestras que o John Austin dava, né, quando ele era professor, né, na universidade de cátedra, né, na universidade lá, na Inglaterra. Gente, bom dia. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a linguagem e o filósofo. Tá? O filósofo é aquele que estuda tudo. A linguagem ela é só um determinado objeto de estudo do filósofo neste momento. E Austin, como filósofo, ele se apega a essa categoria para poder estudar. Existia nesse momento uma questão da linguagem voltada para a semântica tradicional. Ela tinha um objetivo. O objetivo da linguagem nesse momento era representar as coisas, tá? Ou o estado, descrever o estado das coisas. Da mesma forma que a linguagem se preocupava com a declaração, e essa declaração deveria ser verdadeira ou falsa. Os estudos da linguagem pautavam sobre isso, mas Austin ele teve uma tirada, ele teve uma ideia, ele percebeu que nem tudo poderia ser verdadeiro ou falso, nem toda declaração poderia ser verdadeira ou falsa. E aí o que é que nós temos? Nós temos, por exemplo, fica difícil para alguém entender, caso não se utilize do que a gramática nos fornece, o que seria muitas vezes uma pergunta, uma declaração. Tá? No exemplo que foi dado, tem aí, por exemplo, e aí, você faz PUC. PUC é Pontífica Universidade Católica, né? E nós temos uma afirmação. Mas quando se fala, dependendo da entonação, se a entonação não for adequada, você não seria capaz de entender. Assim como o outro disse, ele vai no interlocutor, não, na frente dos outros, ou seja, se quer ele entender o que foi perguntado para ele ou o que foi dito. O que fica um pouco difícil para algumas sentenças, essa questão da declaração. E aí ele teve essa tirada, ele teve um incômodo, né? Como decidir o que é a pergunta ou qual é a declaração? Ele percebeu que a declaração factual, e nesse momento ele incluiu na filosofia, que a declaração factual deve ser verificável. E quando ele foi verificar, ele percebeu que nem toda declaração ela caberia o sim, ou caberia o não, ou caberia o verdadeiro ou falso. O que ele chamou de pseudo-declarações. Tá? Ele diz que muitos proferimentos que parecem declarações não têm, ou têm apenas em parte o propósito de registrar, né, ou transmitir informações diretas acerca dos fatos. Mas não necessariamente todas as declarações seriam
nesse sentido de verdadeira ou falsa. E a língua ela considerava isso nesse momento, para que fosse uma declaração que a linguagem serviria para representar e que essa representação ela teria que ser um enunciado verdadeiro ou falso, tá? E aí ele chega com uma ideia, ele diz o seguinte: olha, eu vou criar aqui uma coisa chamada performativa e constatativa para explicar uns pensamentos que eu tive. Para isso é necessário que a gente entenda o posicionamento de Austin em relação a três conceitos, como ele considerava declaração, sentença e proferimento. São 3 palavras importantes para que se conheça essa teoria. Tá? A declaração para Austin é usar a sentença para afirmar ou negar alguma coisa, podendo ser falso ou verdadeiro. Tá? A sentença em si é a unidade linguística, né? Possuindo uma unidade gramatical e dotada de significado, mas de uma certa forma tomada em abstrato, porque você vai de encontro à sentença. Né? E o proferimento é o ato de emitir. Aí ele vai colocar concreta e particularmente uma sentença. A forma que eu emito essa sentença é o proferimento, em um momento determinado por um falante determinado. O que é que ele traz com uma enunciação constatativa? Ele elaborou 2 tipos de conceito nessa primeira conferência. Ele disse: olha, existem termos performativos e existem termos constatativos. A enunciação constatativa, tá? Ela emite o proferimento constatativo de fazer uma declaração. E lembre-se, para fazer uma declaração a gente tem que entender se é verdadeiro ou falso. Tá? Vai descrever um estado de coisas no mundo. E aí tem o exemplo, né? Ele coloca: olha, hoje está frio. Para se observar se está frio, você coloca lá a mão, ou sente no seu corpo aquele frio, você constata aquele fato. O dia está ensolarado, então, mesmo sentido. A sala está disposta em 5 fileiras de 20 cadeiras. Então, nesse momento, eu tenho uma declaração apenas. Todos nós podemos verificar, então, a questão de ser verdade ou não. Basta olhar, basta sentir. Tá? E ele percebeu que alguns termos trazem o que ele chamou de falácia descritiva. Tá? Ele entendeu que a sentença eu sei que é diferente de eu prometo que. E aí eu coloco como exemplo aí para vocês verem. Ó, eu sei que vou te amar. O que é que ele entende com isso? É uma declaração, mas é descritivo. E aí ele coloca: eu sei que vou te amar, ele faz parte do conjunto de crenças, do meu entendimento, do meu interior. Enquanto que eu prometo não. Eu prometo, ele cria uma ação. E essa ação de prometer, Austin vai colocar uma espécie de contrato. Você faz um contrato. Quando eu digo que sei, eu sei que, eu não faço contrato. Eu tenho uma declaração dentro de mim mesmo. Mas quando eu digo eu prometo que, aí eu assumo um compromisso, eu assumo uma responsabilidade. Tá? Ser verdadeiro ou falso, na tradição, é uma marca característica da declaração. Eu sei que vou te amar. Isso é verdadeiro ou falso? Eu prometo que vou te amar. Me parece que o ser verdadeiro e o ser falso nessa promessa, ela não cabe muito bem como ele dizia. Tá? E aí ele veio com os enunciados performativos, ou o que ele chamou de performatórios. Tá? Inclusive, na obra dele, ele diz que prefere performativo por ser mais simples. Né? Emitir um proferimento performativo é fazer uma ação. Como no caso do eu prometo. Quando eu prometo, eu me comprometo. Eu crio uma responsabilidade. E ele tirou esse termo, né, do verbo em inglês to perform, que significa ação. Tá? Aquele que ao ser proferido se realiza uma ação. E aí esse é um verbo, né, característico das suas pesquisas. Tá? Não é simplesmente declarar, mas realmente realizar uma ação. E ele traz vários conceitos. Eu trouxe 2. Tá? Os contratuais, que é uma relação que você faz com o outro e o outro tem que aceitar ou não. Tá? E os declaratórios, que você declara já fazendo. Engraçado é que no declaratório ele diz assim, ó, ele dá o exemplo a guerra. Ele diz que quando se declara guerra, não se declara simplesmente, mas pratica uma ação
de declarar a guerra e já começa, né, já começa a guerra em si. Aí eu estava me lembrando da Ucrânia e coloquei isso daí. O contratual, né, é mais fácil da gente observar, tá? O que é que nós temos então? Ele diz o seguinte, ó, o termo mais próximo, tá, para cobrir todos os casos do que ele está chamando de performativo seria o operativo, o executivo, o operacionalizar. Por quê? Porque esse termo seria o mais adequado, mas na tradução que a gente viu ele optou por deixar performativo porque já ganhou um respaldo dos estudiosos. E aí fica essa questão da operação. No caso do casamento, por exemplo, Austin vai explicar assim: eu caso quando eu digo que aceito. Quando eu digo que aceito, eu não descrevo o ato de casar, eu não falo do casamento, mas eu me comprometo, eu faço um contrato, naquele momento eu tomo uma decisão. E essa decisão, ela é uma ação. E é em cima dessa ação que Austin faz os seus estudos. A mesma coisa do apostar. Uma pessoa quando aposta, eu aposto que vou ganhar se isso acontecer, e o outro aceita, existe um contrato entre os dois. Né? Ele gera uma ação direta nesse sentido. Tá? Uma curiosidade, né, é que os performativos, como eu disse antes, eles não estão sujeitos à verdade ou à falsidade do mundo, tá? Mas às condições de felicidade. E essa questão de felicidade, né, ou a um procedimento convencional, Austin vai justificar a sua escolha pelo termo performativo. Ele vai dizer que quando eu caso, por exemplo, né, eu tenho um ato de felicidade da sentença. A sentença, ela é perfeita. Né? O que ele mais trabalha nesse momento, né, é a questão do dizer algo, tá, e do declarar algo. Esse dizer nem sempre é declarar. As enunciações performativas, elas podem ter até a aparência dessas declarações, porque gramaticalmente, né, elas estão lá formuladas. Tá? Mas não se consegue afirmar a questão do verdadeiro ou falso. Como esse exemplo do aceito. Né? Eu aceito. Como é que eu vou saber se é verdadeiro ou falso? Aceito esta mulher como minha legítima esposa. Afinal de contas, pronunciar eu sei é diferente de eu aposto. Eu dizer que sei é diferente de apostar. E na terceira conferência que ele faz, ele vai justificar as infelicidades. Se por um lado eu tenho as felicidades, que é aquela sentença onde eu não consigo formular o verdadeiro ou falso, ele vai dizer que as infelicidades são quando essas sentenças são díspares. Ele dá alguns meios da gente entender. Ó. Se não proferido por um nubente, se esse aceito não foi proferido por um dos noivos, né? Se não foi perante a uma autoridade que tinha esse poder, esse compromisso, lá no exemplo dele, ele dá o exemplo do casamento cristão, né, que precisa da autoridade de um pastor, de um padre, né, e essa autoridade com poderes especiais, tá, para registrar o casamento. Então, se o nubente diz aquilo, né, se ele não diz aquilo, na verdade, se o nubente ele não fala isso, e se não existe a figura da autoridade, então nós temos uma sentença que ela está lá, ela vai ter a sua ação no mundo, mas ela é tida como um infeliz, tá? Porque ela não é validada nesse sentido, devido a não ser proferida por um nubente ou por conta dessa autoridade. No caso, ele coloca a questão do batismo também, é um outro exemplo que ele dá, né? Se proferido durante a quebra da garrafa contra o navio, mas esse navio já tem nome, então deveria ser um rebatismo, mas não um batismo em si, né? Não valeria o batismo de um navio, tá? E assim ele vai justificando essa terceira conferência as infelicidades das sentenças em relação à sua teoria, né? Um fato importante é que ele coloca os verbos performativos, né? São verbos quando enunciados, ao mesmo tempo que descreve uma ação, eles também a executam. Entendamos que Austin ele não deixou para trás a questão da sentença em si, de como a sentença ela foi estudada, até porque existem os atos constatativos, tá?
que usam essa categoria gramatical também para a aquisição de significado. Mas em relação aos performativos, tá? Determinados verbos eles imperam na realização de uma ação imediata, que é a questão do ordenar, do apostar, do prometer, do aceitar, como está aí no exemplo, né? Tá? Eu vou pegar aqui o exemplo. Eu ordeno que você saia da aula. O performativo ele nem sempre é vinculado ao verbo, não é isso? Ele pode também estar vinculado aos advérbios, não é isso? Sim. Aos advérbios, à entonação. Confirma? Confirmo, claro, com certeza. Não é só isso que determina. E quando eu digo algo, por exemplo, eu caminho até a praia, é visto como um performativo ou não? Porque ao mesmo tempo parece que eu só declaro algo, né? Mas eu não sei nem se existe uma frase puramente constatativa, né? A gente sempre diz algo com algum motivo. Mas quando eu digo algo nesse sentido, eu dei um presente para aquela garota, né? Me parece que não tem uma ação linguística aí, apenas um proferimento mesmo. Diz lá, então. Eu estava pensando aqui sobre o que o Márcio estava falando, e eu achei ótimo quando ele botou o eu sei que eu vou chamar, e inevitavelmente a gente lembra da canção do Vinícius, né? Que eu acredito que talvez ele tenha até tirado de lá, né? E como isso muda? Porque a canção é eu sei que eu vou chamar, eu sei que eu vou sofrer, né? E em nenhum momento ele usa eu prometo, ou ele aposto, ou ele fala eu acredito, né? Ele escolhe dizer eu sei, né? Ele escolhe dizer eu sei. É impossível você não fazer, você não... A música está tocando aqui dentro da minha cabeça e eu já estou escutando ela diferente, entendeu? Como isso muda, né? Como isso é fantástico. Uma coisa que é extremamente banal, uma música que a gente já conhece há tanto tempo, que põe em novela, que toca em filme, né? Você vai no casamento, toca essa música, né? É muito comum ser usada. E como a gente começa a conhecer a teoria, a gente começa a ver, escutar e perceber uma opção de coisas, né? Muito legal. E essa parte que a Glauciane falou, né? Quando que uma coisa que você diz é simplesmente um constatativo. Quando é que vira um performativo, né? Como você disse, aí eu dei um presente para determinada pessoa. Até que ponto isso é só uma coisa que você está declarando e quando que isso passa a ser uma coisa performativa, né? É muito legal esse debate. Outra coisinha que eu percebo é essa escolha mesmo do léxico, né, que você vai utilizar. Parece que a gente tem isso consciente ou inconsciente, um instante, várias palavras à nossa disposição, e aí a gente procura qual a gente quer, né? E aí quando eu vou falar em terceira pessoa, eu digo, ele me prometeu que vai me amar, né? Ele acha que vai me amar, ele disse que vai me amar, né? Nesse sentido, não é só o fato de dizer, mas o fato de prometer que vai me amar, né? E outra coisinha assim que me vem à mente é a ordem das palavras, né? Elas fazem toda uma construção dessa ação. Elas não são proferidas, apenas não é um grupo de palavras escolhidas e soltas, né? Elas também têm uma ordem, né, para poder expressar algo. Não é isso, Márcio? Claro. A questão do Austin e a performatividade ela é interessante porque numa das conferências, na sexta conferência, por exemplo, ele diz que todas as enunciações constatativas, elas são na verdade performativas também. Ele faz uma desconstrução, né? Mas nesse momento ele estava defendendo essa teoria para dizer isso, para chegar lá na frente e desconstruir esse posicionamento dele. Ele está pegando ou ele está vendo os termos ou como ação e justificando. Por exemplo, quando eu digo que eu sei, eu não tenho uma ação propriamente dita, eu tenho uma reflexão interior.
Mas quando eu digo eu prometo, eu crio um contrato, eu crio uma obrigação, eu gero para mim uma questão ética de compromisso. Então, esse fato de eu prometer, ele gera uma ação imediata. Né? E isso é interessante, isso é bom, porque... Eu tinha pensado na minha cabeça, não é o fato de eu só dizer algo, porque tem que ficar bem claro isso no performativo, né? Que não só é algo de eu declarar algo. Apesar de eu fazer esse questionamento, e acredito que o livro também tenha, que ele depois, quando evolui para a teoria geral dos atos de fala, se de fato tem algo só para constatar as coisas, né? As coisas nunca são ditas por serem ditas, né? Mas que elas sempre têm uma ação, né, a se fazer. Para fazer um link, né, sobre essa questão dessas sentenças constatativas, né, que vocês estavam falando, é importante lembrar que, assim, para convencer os filósofos daquela época, né, o Alt elabora essa argumentação, né, ele elabora no sentido de que as sentenças constatativas, né, elas poderiam ser averiguadas, e tem até um termo que é utilizado, que é através da vericondicionalmente, né, ou seja, é propondo que elas podem ser verdadeiras ou falsas, né? Exatamente isso. É isso mesmo. Então, era uma estratégia de Alt, né, realmente, para convencer os filósofos daquela época. E isso é muito importante quando ele vai trabalhar a filosofia, porque a filosofia ela deve ser bem argumentada e bem defendida. E naquela época existia uma filosofia analítica voltada para a semântica tradicional, ainda muito com os preceitos lógicos. E quando Alt ele vem propor isso também, a gente vai conversar um pouco sobre isso, ele modifica a questão de significado. Ele traz uma nova forma de significação das coisas. Tá? Inclusive está aí a questão da desconstrução. Né? Essa desconstrução que ele faz, dizendo que os termos ou os enunciados constatativos, eles são, na verdade, enunciados performativos, porque ele vai dar, de uma certa forma, uma condição para que isso aconteça. Né? Hoje está frio, aí ele coloca, eu afirmo. Olha, se é por uma afirmação, então eu estou me comprometendo, eu estou me posicionando. Né? Eu testemunho que, né? Eu testemunho que a parte traseira da Lua não existe. Olha aí, eu me comprometo com o testemunho. E esse testemunho é interessante porque Alt não só estudou essa sentença, mas estudou as sentenças também advindas da terminologia jurídica dos advogados da Inglaterra. E dentro dessa constatação ele percebeu, sim, né? É isso mesmo. Ele no livro, inclusive, ele propõe. Mas assim, reformulando, tá? Alt ele não só estudou essas sentenças em si mesmo, mas também estudou as sentenças vindas do Poder Judiciário da Inglaterra. O que é que acontece no Poder Judiciário, no caso da testemunha, por exemplo? A testemunha ela fala, é transcrito, mas o que ela fala já tem uma ação de testemunhar e vale como prova. É um título de prova visto perante a sociedade, ou seja, perante a uma condição dada pela sociedade. E isso é interessante, né? A questão do quadro é branco. Você diz, olha, o quadro é branco. O que é que ele diz? Eu admito, para mim, olha, eu admito que o quadro é branco. Essa questão da admissão. Tá? O objetivo de Austin, né, nesse momento, né, o ponto central da concepção, tá, austiniana, e a contribuição, né, nesse momento para a filosofia da linguagem é considerar que a linguagem deve ser tratada essencialmente como uma forma de agir. E não mais como era visto naquele momento pelos filósofos que tratavam a linguagem, né, como uma representação da realidade. E a representação da realidade ela é um fato muito antigo nos estudos da linguagem. Tá? Eles vêm lá dos gregos, já de Platão, com a representação de mundo. Para vocês terem uma ideia, só com Austin isso é mais ou menos que quebrado, né? O conceito de significado até Austin,
né, ele é modificado. E aí quando o Austin modifica, isso eu me lembrei de uma coisa que o Renan disse, né, que o Austin quebrava toda essa questão de significado, quando ele incluía o contexto. Foi isso, Renan, outro dia que você falou? Não é nem a questão do contexto, né, mas é exatamente essa crítica da concepção representacionista de linguagem, que a partir do momento em que ele introduz o conceito de ato de fala, ou de enunciado performativo, ele passa a questionar essa expressão, né? Que, como você bem falou, realmente vem desde os gregos, né? Desde Sócrates. Então, obviamente, né, a ideia, a introdução de uma ideia de contexto passa a ser muito importante dentro dessa estratégia de crítica austiniana, né? E é importante, tá? Isso é importante porque modifica o pensamento do significado, né? Quando eu coloco o contexto, as convenções, né, as intenções do falante, dentro dessa perspectiva, eu englobo uma coisa que não existia, é ver a linguagem no contexto social, no contexto cultural daquela determinada sociedade, que é diferente, que muda de sociedade para sociedade, né? O que formula também as práticas sociais, tá? Os modelos, né? A questão dos valores da racionalidade, inclusive. Gente, Austin ele traz para nós uma perspectiva mais brilhante porque ele modifica mesmo, tá? Na semântica tradicional, nós não tínhamos o contexto envolvido, a intenção envolvida, mas nós tínhamos os sintagmas. Os sintagmas eram analisados de acordo com o que era formulado. E Austin percebeu que aquela força ela não vinha daquilo. Até o fato de eu formular um sintagma, tá? Ele advém de experiências que eu tenho, do contexto que eu vivo, da dimensão social que eu ocupo. E com isso ele modifica a questão de significado, porque deixa de ser, tá, uma representação e agora passa a ser realmente uma ação. No caso performativo e o constatativo, ele se debruça dessa forma. É assim que a gente, de uma forma bem rápida, né, deve enxergar. Diz aí, Amanda. Não, só para a gente poder reforçar nessa primeira fala do Márcio, né, Márcio? Só para quem está nos assistindo aqui entender, né, que de fato os enunciados, só para a gente recapitular, os enunciados performativos, né, eles foram chamados assim por Austin, pois fariam parte de uma performance, não é isso? De uma execução. E ao contrário dos constatativos, né, que descreviam o estado das coisas, né? Então, é mais para a gente poder resumir esse primeiro momento. Sim, Amanda, mas assim, olha, Austin não abandonou a tradição, tá? Os constatativos, como ele disse, ainda existem. Tá? Ele só disse que em alguns momentos, os termos constatativos que existem, eles são performativos. Né? Eles promovem uma ação. Tá? Até porque Austin ele segue as regras, ele também segue as regras linguísticas. Perfeito. Na verdade, depois o Renan vai conversar sobre isso, né, Renan, assim, sobre os estudiosos pós-Austin. Austin, na verdade, encerrou a carreira, né, faleceu precocemente, e aí esses novos teóricos aí vão reafirmar ou vão desconstruir o que ele se propunha, na verdade, né? Ficou muita coisa solta aí, né? Aí a gente vai tentar depois mostrar para vocês um Austin, né, diferente, um Austin sobre outra ótica, né? Nós temos que entender que Austin está no início da sua defesa, no início da sua ideia, né? E ele está defendendo um posicionamento que para nós hoje pode ser simplório, mas na época ele estava enfrentando a grande galera detetora do conhecimento. Na verdade, ainda não é simplório. Eu só faço essa correção. Não é. Já é totalmente moderno. E ainda não nos demos conta totalmente dessa implicação, esse termo na linguagem, que é a ação.
Né? Tanto é que, se você perguntar para a maioria, eu tenho a impressão que se você perguntar para a maioria das pessoas, né, sobre as crenças delas em relação à linguagem, acho que as palavras, elas espelham as coisas, né? E o Austin vai colocar no centro da reflexão sobre a linguagem a ação, né? E pode ter certeza que essa abertura, né? A abertura de porteira, essa porteira aberta ainda está longe de ser fechada. Muitas implicações, né? Ainda estamos dando conta disso, né? De uma maneira por várias frentes, né? É o que eu vou falar na minha. Interessante a fala de todos vocês aqui nesse momento, né? Porque não pode ter ainda uma coisa terminada, porque como a gente está constatando aqui, então a cultura de milênios, né? De um pensamento, e você não rompe com isso de uma hora para outra, né? Você começa a construir uma desconstrução, né? Que a gente percebe aí que é o que o Austin começa a fazer, né? Eu queria só relatar aqui que teve uma aula na nossa disciplina com o professor Oswelton, e eu acho que vocês nesse dia não estavam, e teve um exercício muito interessante em que ele levou um texto para cada grupo, né? Um texto, acho que um poema, no caso de um grupo lá não era um poema, e ele pediu que a gente apresentasse uma leitura desse texto. Só que aí ele deu um direcionamento. Ele disse, olha, eu quero que vocês leiam isso aqui como se fosse uma mensagem de paz. Olha, isso aqui, quando vocês apresentarem isso aqui tem que representar uma mensagem de indignação. Na hora que ele falou isso, então aí você... ou seja, o texto não estava pronto. O texto ia ter que virar outra coisa. E quando eu transformo aquilo numa mensagem de indignação, vem o meu mundo junto. Vem todas as minhas experiências juntas. Né? Tudo que eu já vivi, o que eu concebo, o que eu imagino ser um comportamento de indignado. Ou seja, o próprio texto original que se supunha que sempre quando a gente era ensinado na escola, a gente lia um texto e a gente fazia um exercício de interpretação do texto para responder algumas perguntas sobre aquilo ali, como se aquilo ali só tivesse um sentido guardado. Né? Como se a gente pudesse supor o que estava na cabeça dentro da pessoa que produziu aquilo ali, e aquilo ali só pudesse ter um efeito. E pode ter certeza, eu não cheguei a assistir a apresentação, mas eu já prevejo que você utilizou entonação, o corpo também falou, né? A performance toda deve ter sido para a indignação, se foi paz, a gente já remete a algo mais suave, né? O corpo fala também. Eu me lembro que não vai falar sobre isso, quando vier com a Butler, né? E outras. Exatamente, a minha performance foi justamente com a Taxinha, né? E eu me lembro que a gente transformou o poema numa conversa de um repórter que chegava na rua e conversava com a pessoa na praça. Ou seja, a gente machucou uma coisa totalmente improvável, talvez na cabeça de quem produziu aquele texto. Isso é legal porque surge, né, o nosso momento de transformar realmente o que a gente fala em ação, de perceber que o que a gente fala tem uma força no mundo, tem uma força em relação a quem está me ouvindo. O que eu falo tem um poder, né? Exerce uma ação sobre aquilo ou sobre aqueles, né? Sobre aquilo no sentido de lugar e aqueles das pessoas que escutam. E é exatamente esse sentido do livro, né? Quando dizer fazer, né? Isso. E a Amanda e a Gal agora vão falar um pouco pra gente, né? Sobre essa coisa dos atos de fala, desses efeitos, né? Essa repartição. Isso, essa repartição. Aí eu vou passar a bola para vocês duas agora, né? Glau, eu queria aproveitar e fazer uma indicação bem legal, inclusive orientação, né, da nossa professora, da Claudiana. Tem um livro muito bacana, que inclusive a gente utilizou na disciplina, que é esse do Raja Gopala, né? Sim. Excelente livro, e a gente também gostaria de indicar, né, para você que deseja aprofundar mais as leituras em Austin, né? Então, o Raja, ele traz várias contribuições, inclusive tem uma contribuição da nossa professora,
aqui, né, a respeito dessa perspectiva, para entender, né, o papel da filosofia, todos os processos, né, que se passou, né? Então, assim, bem interessante, aqui fica a indicação desse livro, certo? Certo. Gente, ó, aí ele vem, né, a partir da sua 8ª palestra, certo? Da sua 8ª conferência, propôs aí, né, a teoria geral dos atos de fala, né? E aí, o que seria? O ato de fala vai exprimir, em sua última análise, a força de cada enunciado proferido com um determinado contexto. É isso que o Márcio tinha falado, né? Que a partir do momento que a gente fala algo, a gente também age, né, no mundo. E aí ele vai propor, e eu trago aqui uma tirinha para vocês, né, como é o nome dele? Alguém lembra aí? Armandinho, né? O Armandinho, exato, eu achei super legal. Ó, eu sei que as palavras têm força, mas se não chamar de veneno, o veneno fica menos venenoso, né? Então, assim, não é só eu ter a palavra ali, né? Mas a forma como eu vou proferi-las, em que contexto eu vou proferi-las, como o próprio Ayrton disse, eu tenho esse texto aqui na minha frente, mas ele vai ser utilizado para que fim, né? Para fazer o quê? Para provocar o quê no mundo, o quê no outro. Exatamente. Então, nós chamamos, né, de ato de fala justamente toda ação que é realizada através do dizer, né? E essa tirinha do Armandinho, ela representou muito bem. Sim. E aí ele propõe a tripartição dos atos de fala, né? Que é o Austin, que na verdade na nossa disciplina da pragmática é o Austin que todo mundo já conhece, né? A gente já viu aula com o professor Rodrigo, né? E está sempre passeando nos textos que a Claudiana foi nos orientando, né? E aí a gente só vai mesmo relembrar, né? Os atos de fala, aí ele propõe aí o ato locucionário, o ilocucionário e o pré-locucionário. Aí vamos relembrar aí cada um. O ato locucionário, né, é equivalente a você proferir uma certa sentença com um certo sentido e referência, né? É aproximadamente o significado no seu sentido tradicional. Quando eu digo, por exemplo, que eu prometo que vou chamar, certo? A partir do momento que eu digo isso, no locucionário é só o fato de eu dizer, o ato em si, né? Eu prometo que vou chamar. E a partir daí se constrói uma relação com o ato locucionário, né? Trazendo o exemplo do Márcio. E o que seria esse ato locucionário? Seria esse desempenho do ato locucionário, aquele quando eu digo algo, eu não digo só por dizer, ele vem carregado de força, certo? No caso, quando eu digo eu prometo que vou te chamar, eu apenas não estou dizendo que prometo que vou te chamar, mas eu estou fazendo uma promessa, eu estou agindo sobre o outro, né? Dizendo, reforçando algo que eu pretendo fazer. Tanto é que quando eu faço um teste e eu coloco para dizer o que ele disse, eu utilizo a ação. Olha, ele prometeu que vai me amar, né? Então, para determinar qual é o ato locucionário que foi realizado, deve-se determinar de que maneira o ato locucionário foi utilizado. Ou seja, não é só dizer por dizer, mas em que momento foi dito, de que maneira foi dito. E aí depois, como eu disse, o Renan vem complementar os estudos do Austin, né, construindo e desconstruindo, complementando de alguma forma que o corpo também vai falar, né? Porque o Austin até então, ele traz muito essa questão do dizer, da locução, né, da maneira que se é dita, mas o corpo ainda vai ser estudado, né? Pena que ele não conseguiu continuar, mas a gente idealiza que iria entrar também, né? Então, exemplos de forças, né, de ações, promessas, fazer um apelo ou dar uma informação. E aí, mas é bom a gente lembrar que, conforme Austin, vários indicadores de forças locucionárias, além das presenças dos verbos performativos explícitos, né, como o próprio Márcio disse aí, sobre você prometer, reforçar,
ajudar, você enunciar de alguma forma, são possíveis tal como a ordem das palavras, há sempre o contorno entoacional, uma pontuação, o modo do verbo, os advérbios, entre outros, né? Então, nota-se que ele ainda está muito preso a essa questão da locução em si, né? E, se Deus quiser, nós vamos ver que vai evoluir aí, né? E esse ato perlocucionário, que é o último aí, no caso, é o efeito, né? Que efeito, quando eu digo algo, como essa força chega no outro, né? Que impacto tem no outro. Dizer algo frequentemente produzirá certos efeitos decorrentes sobre os sentimentos, pensamentos ou ações dos interlocutores. Isso pode ser feito com a interação ao propósito de produzir tais efeitos. O ato interlocucionário também pode ser entendido como o efeito que se visa a produzir, como convencer, persuadir, dissuadir e até, digamos, surpreender ou enganar. Mas ele traz no livro, em alguns momentos, que você diz X, mas você produziu Y, né? Ou seja, em algum momento a gente faz essa reflexão de que você pode carregar, tentar tensionar de alguma forma o seu ouvinte, o outro, mas de alguma forma vai chegar nele de outra maneira. O efeito que eu tinha em mente, ele não alcança, né? Aí, Márcio, essa questão do efeito alcançar e não alcançar, seria os critérios de felicidade, sim ou não? Sim, é disso que Austin fala, né? Se eu falo, eu emito um enunciado e você entende esse enunciado e esse enunciado é positivo, é um ato de felicidade do enunciado. Tá? Mas quando não, aí é um ato de infelicidade. Mas aí vem a questão introdutória, né? Ou quando Austin colocou primeiramente. Quando ele defendia essa ideia do perlocutório, tá? Ele defendia perante as bancas de filósofos, porque, como a gente viu, os constatativos eles foram até desfeitos, transformados em perlocutórios, né, devido à sua ação realmente que existe. Então, todos os lados constatativos são perlocutórios, nesse sentido, né? Entendi. É isso? Isso mesmo. É isso, Renato? Sim. Na verdade, toda a reflexão dele vai nessa direção, né? De afirmar que mesmo os constatativos seriam performativos. E aí, utilizando o exemplo do Márcio do eu prometo que vou te chamar, quando ele diz no locucionário, eu prometo que vou te chamar, ele tem a organização dos sintagmas e tudo mais. Perfeito. Mas no locucionário tem a promessa. E o efeito esperado é o convencimento, né? Ele tenta convencer de que vai ser amado, né, o outro. Agora, se o outro vai entender dessa forma, o contexto aí, né, tudo... É a inserção que Austin faz dentro da filosofia da linguagem. Quando ele traz que o significado ele não é decorrente simplesmente do enunciado, mas de vários fatores que estão ao redor desse enunciado, aí é onde ele vai formar a teoria dele. Ele faz essa defesa do perlocutório, lá na frente ele desfaz a questão do constatativo, né, transformando em perlocutório, e cria, de uma certa forma, a questão dos atos de fala. Né? Certo. Amandinha quer colocar alguma coisa? Eu achei perfeito a sua explicação. Inclusive, eu lembro que numa das aulas, né, uma aula do Rodrigo, quando ele estava falando sobre essa questão da tripartição, né, dos atos de fala, ele perguntou assim para a turma, ele disse assim, gente, o que é que define, né, o locucionário, o iloccionário e o perlocucionário? Aí eu lembro, igual que você, inclusive eu anotei na hora, eu lembro que você trouxe uma explicação bem objetiva, né? É exatamente isso, que o locucionário é o dizer, né? O ilocucionário seria a força produzida pelo contexto, né, do dizer. Um exemplo, como o Senhor está pisando no meu pé, né? Olha a força produzida, né? Olha o efeito que é ao eu dizer essa frase, né? E o perlocucionário é justamente esse efeito.
o efeito do ato, né? Do dizer. E aí, Glau, naquele slide que você estava transmitindo, pode transmitir novamente, de novo? Porque lá nós Posso. Lá nós vamos ter a explicação de que Auster ele classificou em 5 grupos, né, os tipos de expressões de acordo com essa força ilocucionária, né, e lá nós vamos ver esses 5 tipos de expressões, certo? Logo após a explicação da tripartição. Pronto, perfeito. Pronto, então aqui nós vemos que Auster classificou em 5 grupos, né, essa força ilocucionária, e a primeira delas são as expressões, né, comparativas, que é justamente o parabenizar, o elogiar, exprimir condolências, né. Nós temos também as expressões comissivas, né, que é declarar, anunciar intenções, tratar, ajustar. Você percebe que em todas essas 5 expressões existe uma força, né? Existe realmente uma força produzida nesses verbos, né? Nós temos também as expressões exercitivas, né? Que é justamente acho que o Márcio falou, acabou dando um exemplo bem legal também, que é justamente essa questão do nomear, batizar, como a gente pode ver aqui, né? Temos também as expressões expositivas, que é o responder, replicar, argumentar, discordar, concordar, e por fim, as vereditivas, né? Que é estimar, avaliar, declarar alguém culpado ou inocente, né? Você vê que essa última é muito sobre essa questão de você comprovar o que é verdadeiro, o que é falso, o que é verídico, né? Dentro daquela relação de declaração, né, que ele faz. Isso. Que o termo declarativo ele tem que ser verdadeiro ou falso, né, que ele antes considerava como constatativo, né? Uhum. Mas deixa eu só fazer um comentário, que você percebe que nesse momento Auster ainda tenta fazer uma taxonomia, né, uma classificação desses atos de fala. Uhum. E depois, lá no fim, ele abandona essa classificação, porque é como se ele dissesse assim, na verdade, toda a linguagem ela é performativa, né? Então, por isso que a gente nem pode levar tão a sério essa classificação dele, porque é importante, claro, que isso faz parte do momento, né, e é uma estratégia, né, como o próprio Rajagopalan interpreta, né? Isso é uma estratégia de argumentação, porque é importante a gente lembrar que ele está dentro do seio de uma filosofia da linguagem que é lógica, né? Tem na lógica o seu método, né? Então ele não pode simplesmente sair rasgando tudo que foi feito anteriormente, né? Ele ainda precisa falar com a linguagem dessas pessoas, dessa tradição, né? Mas ele utiliza desse método de classificatório, né? Que a gente chama de método taxonômico. Ele cria uma taxonomia para depois se desfazer disso, entendeu? Mas comprovou, né? Vamos dizer, a estratégia funcionou, né? Ele inicia, vamos dizer assim, de uma forma simples, dizendo que existe um problema. Aí ele analisa esse problema e coloca a diversidade. E aí o povo aceitando, os filósofos vão aceitando a argumentação. Até que o momento ele desconstrói, né, esse posicionamento e realmente tem a lógica. Assim como a filosofia anterior tinha sua lógica, embora pautada em muitos equívocos, como o próprio Austin diz, né, que era formulada em cima de erros, de alguns erros que eles passavam ou queriam passar por cima, né? Nesse momento o Austin consegue o que ele pretende, e na 8ª conferência ele desfaz, né, a questão dos constatativos e começa então essa nova teoria que tem a sua lógica também, né, a lógica do contexto, dos elementos externos. Ótimo. Pois é,
muito interessante, gente. Eu estava pensando sobre isso, que às vezes até o silêncio, né? Não reagir, né? Uma vez uma pessoa, ela ficou horas, dias mandando mensagem para mim naquele Messenger do Facebook, e ela já estava lá irritadíssima, porque eu não respondi, achando que eu estava desenhando a pessoa e tal. Então, assim, o próprio silêncio, ele já teve um efeito percussionário e totalmente imprevisível, totalmente fora do controle, né? Tenha sido ele intencional ou não, né? E aí, foi importante vocês falarem aqui sobre essa estratégia, digamos assim, didática do Austin para se dirigir a esse público, né? E que depois ele mesmo vai desconstruir, e que isso vai ter outros desdobramentos, né, em vários outros teóricos, né? Aí eu queria que o Renan trouxesse a contribuição dele para a gente entender um pouco desses desdobramentos das ideias do Austin, né, até os dias atuais. Dá para a gente sintetizar tudo isso que a gente acabou de falar numa expressão, né, que é a visão performativa da linguagem. O Austin, nessa retórica zigue-zagueante, né, nesse vai e vem, né, nesse utilizar-se do método da lógica para poder se contrapor à tradição lógica, né, no fim das contas, para quê também? Para fundar o que um autor brasileiro, né, um professor chamado Paulo Ottoni, chama de visão performativa da linguagem em Austin, né? Por que visão performativa da linguagem? Porque se trata de um contraponto à tradição lógica, né, que entendia a linguagem de forma representacionalista, ou seja, a linguagem enquanto um espelhamento, né, um decalque de estados de coisas no mundo. Essa visão, como o Márcio falou, vem desde os gregos, desde Sócrates, desde Platão, né? Então, somente no século XX é que a gente tem um autor, né, um filósofo da linguagem, no caso Austin, que se contrapõe, que critica essa visão, ou seja, há pouquíssimo tempo, né? E aí estamos ainda, como eu falei, dando conta desse estrago, né? Porque, assim, a bem da verdade, nem foi Austin o primeiro a fazer essa crítica, né? Nós temos que, já na Grécia Antiga, os sofistas já tinham uma perspectiva crítica ao representacionalismo, né? A essa visão representacionalista da linguagem. Mas, como os sofistas foram totalmente escanteados, né, eram duramente criticados por Platão, por Sócrates, né? Quer dizer, Platão queria ver o demônio, mas não queria ver o sofista na frente dele, né? Eles ficaram nas margens da filosofia, né? Então, de alguma maneira, Austin, é importante falar, ele dialoga com a visão dos atos incorporais, né, dos sofistas. Mas essa é só uma curiosidade, né? O que eu acho que é importante a gente falar aqui agora é que quando Austin, lá por volta da Conferência 8, realiza essa quebra, né, do binômio constativo-performativo que ele tinha apresentado no começo, né, das reflexões dele, ele abre caminho para o que o Ottoni chama de visão performativa da linguagem, certo? Ou seja, a partir de Austin, rompe-se, né, há uma ruptura com essa visão hegemônica da linguagem como representação em favor de uma visão da linguagem como ação, né? Aqui nós temos uma visão praxeológica, uma visão accional da linguagem, né? O performativo, então, é um lugar onde Austin passa a ver todos os problemas da linguagem a partir de então. Ou seja, não é apenas um conceito que antagoniza com o constativo. O constativo como aquele que constata e o performativo como aquele que age. Não. A partir de agora, a partir dessa quebra, né, desse binômio, ele entende que a linguagem, toda ela, é performativa. Gente, então,
é importante também nós destacarmos a centralidade que o conceito de ilocucionário, de ato ilocucionário tem aqui, né? Porque a partir desse conceito, Austin pensa o linguístico para além do estritamente locucionário, né? Ou seja, a linguagem não é só a locução, a linguagem está no mundo, né? Naquilo que ela produz em termos de ação, né? Ou seja, não dá para se estudar a linguagem somente através de sintagmas, né? Isso é importante, né, mencionar também, já está expresso, de certo modo, nesse prefixo i, de ilocucionário, né? O i, quando a gente fala, por exemplo, irreal, né, ilógico, esse i tem uma conotação negativa, né? E esse i, em ilocucionário, ele se refere a algo que não é estritamente locucionário, entende? Uhum. Ou seja, uma linguagem que passa a estar no mundo, não apenas no linguístico, né? Aí nós temos o seguinte: se a linguagem é uma forma de ação e de produção do mundo, é preciso encarar as múltiplas implicações dessa abertura epistemológica. Por que a abertura epistemológica? Porque é uma abertura no campo do conhecimento, né? É uma revolução. A gente pode dizer que o Austin promove, sim, uma revolução, né? Porque imagina uma tradição milenar e um homem, né, que é um filósofo, tudo bem que é um filósofo da linguagem ordinária, né, porque a gente tem que essa era a diferença da escola de Oxford para a escola de Cambridge, de que Wittgenstein fazia parte, mas ainda assim um filósofo da linguagem que tinha um compromisso com essa visão representacionalista, né? E a partir do momento que ele critica essa visão, né, e da forma como ele faz, né, utilizando-se dos próprios termos ainda dessa tradição, né, ele faz uma revolução, né, uma revolução que nós ainda estamos dando conta. A filosofia ainda está dando conta dessa abertura promovida por Austin. E eu queria citar aqui, a partir de agora, alguns autores do século XX, filósofos ou linguistas, que vão dar continuidade a esse trabalho de Austin, né? Analisando essas implicações que a linguagem tem com a vida, com o corpo, ou com o gênero. É o caso de Judith Butler, uma filósofa norte-americana, né, que é uma das principais referências, ou se não a principal referência, quando se fala em estudos de gênero. Porque Judith Butler, em 1990, publicou um livro chamado Gender Trouble, né, que em português é traduzido como Problemas de Gênero, e nesse livro ela faz uma crítica da noção biológica de gênero, né, da noção dualista, né. Para Judith Butler, o gênero não diz de uma essência, não é da origem do ser, mas sim de um fazer, de uma performatividade que se dá também através da linguagem, né? E um exemplo importante que a Judith Butler menciona nesse sentido é o do enunciado que constata, entre aspas, o sexo de um bebê. Ou seja, quando se diz é menino, é menina, né? Esse enunciado seria a primeira violência que um sujeito sofre, né? Ou dizer assim, é a violência fundadora do sujeito, né? Que categoriza ele dentro de um quadro antropológico estritamente formulado, né? Que é esse quadro de gênero, né? Desse dualismo homem-mulher, feminino, masculino, né? Mas o que a Judith Butler aponta é que esse enunciado, na verdade, ele não constata, ele realiza uma ação, né? Que é exatamente a de conformar essa existência, a existência de um ser dentro de um quadro regulatório binário, homem e mulher, ou o que ela chama de heteronormatividade, né? Então, já estão percebendo aí, né, onde é que esse Austin foi dar,
né? Imagina, o Austin, como o Márcio e vocês falaram, morreu muito novo, né? Mas, apesar dessa morte prematura, né, essa visão de linguagem dele ainda tem reverberações muito importantes, né? E eu poderia dizer assim, sem nenhum temor, que Judith Butler é uma das principais autoras que fazem essa conexão da teoria dos atos de fala de Austin com a questão do corpo, né? A questão do gênero. Vamos lá. Mas também é importante a gente falar do Derrida, que é outro autor, né, que é um autor francês, no caso. Só um adendo, viu, Renan? A questão da teoria austiniana, né? Como você falou, ela sai totalmente do estudo da linguagem, ali como ela era vista, para passar para as dimensões posteriores em todas as áreas que você está colocando agora. A começar por essa imagem do corpo, né? Como foi importante esse posicionamento, apesar dele ter morrido novo, mas como foi importante essa ideia que ele teve e a coragem, e eu queria frisar justamente isso, de desenvolver naquele momento. Porque a gente pode ver agora com o Derrida, que você vai falar, não é isso? Muito corajoso e, na verdade, é como eu disse, ele ainda precisava falar com os termos da lógica. E com o método da lógica, sobretudo, né, o método taxonômico, o método científico mesmo, né? Apesar de ser um filósofo, mas você vê que ele tem uma estratégia de argumentação que não se difere muito, pelo menos no uso dos termos, né? Na questão terminológica. Não se difere tanto da tradição, né? Mas ele, ao mesmo tempo, promove um zigue-zague, né? Ele é muito ardiloso. A técnica filosófica para poder mostrar aquilo que acredita sem muitas complicações, né? Também, né? Até para que aqueles filósofos entendessem, né? Aonde ele queria chegar, né? Justamente. É isso. Mas o Derrida, né? Um filósofo pós-estruturalista, né? Já também do século XX, francês, franco-argelino, na verdade. O Derrida também se volta para o Austin, né? E ele faz algumas críticas ao Austin, por exemplo, a noção, a essa ideia de um contexto que ainda está muito forte no Austin, um contexto que seja plenamente saturável, ou também também faz uma crítica, uma ideia de intencionalidade que está muito forte em Austin, mas ele vê em Austin uma brecha muito importante na filosofia, né? A essa crítica da metafísica clássica, né? Uma vez que com Austin a linguagem já não é mais portadora de essências, mas seria o que o Derrida entende como um jogo, né? A partir de Austin a gente pode ver a linguagem como um jogo disseminante, né? Um acontecimento que se atualiza a cada instante. A linguagem não é mais a linguagem das essências, mas uma linguagem, a partir do momento em que se rompe com essa visão da essência, a linguagem passa a ser um jogo, né? Um jogo que não está dado, mas um jogo que se atualiza a cada lance, né? A cada a cada lance de dados, né? Tem um poema do Mallarmé, que é um poeta francês, que fala desse lance de dados, né? Eu acho que esse lance de dados diz muito sobre a linguagem, né? Esse acontecimento da linguagem, que está ligado ao próprio exercício ordinário dessa linguagem. Então, Derrida faz um grande elogio, faz uma crítica, mas faz um grande elogio a Austin, né? Também nós temos que outros filósofos franceses contemporâneos de Derrida, como Deleuze e Guattari, fazem uma leitura de Austin, né? E para compor um outro conceito, né? Que se chama conceito de palavra de ordem. Em Deleuze e Guattari, há uma reflexão da relação entre linguagem e vida, né? Eles são críticos ferrenhos dessa ideia de que a linguagem é a vida, né? Para eles, a linguagem, no caso, ela dá ordens à vida, né? É uma crítica à virada linguística, a essa centralidade
que a filosofia deu à linguagem na resolução dos problemas filosóficos, né? Eles vão entender que a linguagem ela tem um caráter tirânico, né? Mas aí, ao mesmo tempo, é inevitável fugir disso, né? Porque nós estamos nessa civilização ocidental para a qual a própria ideia de eu, né, sofre uma absurda influência da linguagem, né? E aí, por exemplo, Lacan faz essa conexão, né? Mas enfim, eu não quero entrar muito nesse campo, porque senão nós vamos complexificar muito. A ideia é mesmo apontar as influências de Austin sobre o pensamento do século XX, né? E Deleuze e Guattari entendem que a pragmática é um pressuposto de toda a linguagem, né? E não uma cloaca dos estudos linguísticos. Eu falo essa cloaca porque nós temos que ir até Austin, gente. A pragmática era tida como um componente supérfluo, né? Da filosofia. Mas a partir dele, a gente vê que a pragmática, ou seja, o uso, né? Não exatamente a partir dele, porque Wittgenstein, que antecede um pouco, né? Um pouco contemporâneo a Austin, ele já traz essa importância do Wittgenstein dos jogos de linguagem, né? Ele coloca em dimensão a importância do uso, né? O Wittgenstein fala que a linguagem é o uso, mas com Austin isso se aprofunda, sem dúvida, né? Então, Austin coloca a centralidade da pragmática em relação a toda a linguagem, né? A pragmática deixa de ser um resíduo, né? E passa a ser um componente central. O Deleuze e Guattari, Deleuze e Guattari afirmam que a pragmática é uma política da língua, né? E essa afirmação, a pragmática é uma política da língua, vai na mesma direção da reflexão do Derrida. Talvez com Derrida, faça só uma observação. O Derrida ele faz uma reflexão mais ética, ele vai mais para o campo da ética. Deleuze e Guattari levam essa discussão da performatividade para o campo da política. Nós sabemos que, embora sejam próximas, não são exatamente as mesmas coisas, a ética e a política. Porque a ética, ela vai... a ética... mas há uma proximidade, né? Porque a ética, ela lida com o campo da alteridade, o campo do outro, né? E a política, esse campo do comum, né? Ao campo da comunidade, né? Então, mas enfim, faço só essa diferenciação. Prosseguindo, aí eu trago aqui um linguista, né? Que é o Rajagopalan, que já foi mencionado, o Cannavillo Rajagopalan, que tem um livro chamado Nova Pragmática, né? Que esse foi o livro que a Amanda trouxe aqui, sugeriu a leitura. O Rajagopalan, ele, nesse livro, faz uma crítica, né, à apropriação formalista que John Searle faz em relação à teorização austiniana, né? Nós temos que, como Austin morreu muito novo, né, muito cedo, um filósofo assumiu, assim, após essa morte, assumiu digamos assim, a continuidade, esse lugar de continuidade das reflexões austinianas, que foi John Searle, né, americano. Só que o Searle faz uma apropriação conservadora, segundo o Rajagopalan. Por que conservadora? Porque ele leva essa discussão da performatividade novamente, reconduz essa discussão para o campo da lógica, para o campo da taxonomia. Ele volta a fazer o trabalho taxonômico, de classificação exaustiva, né? Aí ele faz uma classificação imensa, falta não acabar dos atos de fala. Que apesar de que Austin sim faz isso, mas a gente tem que lá no fim das conferências dele, né, nas últimas conferências, ele abandona esse projeto taxonômico. Ele diz, não adianta, a gente vai sempre tentar encontrar critérios necessários e suficientes, mas nunca vai encontrar um critério para diferenciar o quantitativo do performativo. Ou seja, toda a linguagem seria performativa. E o Raja faz uma crítica dessa apropriação conservadora, né,
vê nessa apropriação um retrocesso muito grande, um desserviço, né? E é interessante a gente ressaltar que o Rajan estudou com o Searle, né? Ele foi aluno do Searle. Não sei dizer qual foi a universidade dos Estados Unidos, mas ele foi aluno do Searle. Mas mesmo assim, talvez por isso mesmo ele tenha, vamos usar essa expressão que hoje está muito na moda, o lugar de fala para poder criticar. Né? Alguém levantou a mão, porque eu não estou conseguindo ver. Sim, Renan. É porque você mencionou, né, sobre essa crítica, né, de Derrida, e está logo no primeiro capítulo, né, Nova Pragmática do Rajan. No primeiro capítulo já explicar toda essa questão, né, essa crítica de Derrida, mas é importante também lembrar, né, Renan, Derrida, ele questionou profundamente Searle, né, essa leitura promovida por ele. E era interessante porque era uma leitura já aceita, né, como uma interpretação mais fiel de Austin, né? Então você percebe que essa principal crítica de Derrida era que Searle tinha passado longe, né, que Austin realmente se preocupava, né? Como você falou muito bem, né, Renan, sobre essa questão do direito, da ética, da política, né? Então é bem interessante mostrar e falar sobre isso. E muito interessante você falar isso, porque realmente a leitura de Searle se hegemonizou, né? Foi tomada como uma leitura desenvolvedora do pensamento, né? Mas... E sim, até hoje, né, a gente está falando aqui dessa crítica, mas para muitas pessoas Searle é Austin. Tanto é que muitos não leem o Austin. Certo? Então, ainda que o livro do Austin seja um livro muito difícil de ser lido, né, um livro complexo, porque isso realmente parte da estratégia dele, esses simplicidades, esse afirmar para depois desafirmar, se construir, quer dizer, isso torna a leitura às vezes um pouco maçante. Mas é importante ler o Austin, porque ele tem um componente revolucionário muito forte, né? Uma verve revolucionária dessa rebeldia, vamos dizer assim. A palavra rebeldia, ela ao pé da letra significa retornar à beleza, né? E essa beleza que está no jogo, né? A beleza que está no próprio uso da linguagem que nós falamos, dessa linguagem ordinária. Então, o Austin, ele sem dúvida tem um componente revolucionário muito grande, que o Searle extermina, né? Então, por isso que é tão necessário, faz tão necessária a leitura desse livro do Rajan Gopalan, pessoal, porque é a nova pragmática, essa perspectiva da nova pragmática, porque é uma perspectiva minoritária, né? E quando a gente fala minoritário, é no sentido, ela coloca como ninguém no mundo mesmo, né? Acho que o Rajan, ele talvez seja o crítico mais ferrenho do Searle, né? E essa crítica precisa ser feita, né? Porque isso, como a gente vai ver, é uma forma de devolver ao Austin todo esse potencial revolucionário que foi, enfim, abolido por John Searle, né? E aqui, então, eu finalizo falando isso, né, dessa rebeldia, dessa revolução, desse retornar à beleza, e deixo aqui para vocês essas referências, para quem se interessar, né, tanto do Austin, como da Judith Butler, do Deleuze e Guattari, do Derrida, do Paulo Ottoni, né, o fim do Rajan Gopalan, para quem se interessar por essas implicações da performatividade austiniana, né, e até não se esgotam aí, né, ainda estamos, inclusive aqui no pós-lá, né, na pragmática, estamos dando conta disso a partir da leitura desses outros autores, né. Por exemplo, eu posso citar a minha própria pesquisa como um trabalho que se volta para essa dimensão da pragmática, dos atos de fala, mas para pensar a relação com a subjetividade, né,
no caso da minha pesquisa, eu me volto para a produção da subjetividade soropositiva, das pessoas vivendo com HIV, né? Desde o mestrado, né, eu trabalhei numa ONG, mas agora estou trabalhando com o campo virtual, o campo do ativismo digital. Então, como é que esse ativismo se produz a partir de uma série de atos de fala, né? E no limite, gente, toda essa que nós somos, né? Essas nossas identidades, né? Elas são uma produção que estão relacionadas à linguagem, né? A essa linguagem performativa. Então, é isso. Eu finalizo aqui fazendo essas considerações. Obrigado, Renan. Gente, eu queria só fazer uma observação aqui, porque a nossa colega Cláudia vai justificar que a internet dela caiu e ela não conseguiu voltar, tá? Mas assim, toda essa aula está sendo gravada, tá? Ela vai ser disponibilizada pela professora nos devidos canais, que depois a gente vai informar. Eu queria agradecer aqui ao Renan, eu queria fazer só uma pergunta, tá? Não para finalizar, tá? É porque eu fiquei me lembrando dessa crítica da taxonomia, né, que é proposta pelo Searle, que vai justamente em conta uma coisa que o Walsh diz, que ele tentou se livrar, né? E eu lembrei de uma aula do professor Rodrigo, em que ele falou que a totalidade do ato de fala é algo que você não tem como atingir. Isso tem a ver com essa falta de sentido em criar categorias que você vai sempre ter que se desfazer ou que nunca vai findar. Sim, a linguagem é rebelde, né? A linguagem é rebelde e a gente não tem como esgotar todo esse contexto, né? E, na verdade, essa preocupação de saturar o contexto é uma preocupação de Austin nessas conferências, né? Mas ele, ao mesmo tempo, faz uma crítica, né? Ele abandona essas categorias que ele cria, que são muitas também, né? Que o Searle depois vai expandir. Ele abandona porque ele vai ver exatamente a impossibilidade de se fazer. Trabalho inglório. Ok, gente, a gente está chegando perto do final. A gente já até talvez extrapolou um tempo. E eu queria deixar aqui um espaço para que quem quiser fazer alguma contribuição final, algum agradecimento. A professora Claudiana é a professora titular da disciplina de pragmática, né, do programa de pós-graduação da Linguística Aplicada. E nós tivemos também a ajuda dos dois professores, né? Então, o professor Rodrigo Ferreira Viana, ele faz estudos na pragmática, né? Atualmente ele está no Rio de Janeiro, né, na universidade lá no Rio de Janeiro. Ele já fez estudos sobre comunidades LGBTs dentro do mundo do forró, né, aqui em Fortaleza. Ele atualmente está trabalhando com a comunidades religiosas inclusivas, né, igrejas que acolhem comunidades LGBTQIA+, que normalmente não são tão bem-vindas em outras comunidades religiosas. O professor Osielton Souza, ele deu aula para a gente, apresentou a pesquisa dele, que ele está desenvolvendo agora no doutorado, e ele trabalhou também esses conceitos do Walsh, né, do efeito do ato perlocutório, e foi muito legal na aula dele, porque a gente trabalhou tanto a questão de poesia, né, e crônicas, e como essas leituras podem ser feitas de um modo diferente, né, de acordo com os variados contextos. Tá? Foi muito interessante porque ele mostrou, através de ações, né, práticas na aula, como a linguagem ela é viva no mundo, né, e como a gente também pode moldar essa linguagem, muitas vezes de forma intencional ou não, né?
como essas forças, como elas se combinam. Tivemos também a contribuição da professora Helenice, que ajudou nas aulas sobre o Wittgenstein. Então, foi uma disciplina que a gente teve a rica contribuição de muitos professores, né? E dos colegas, com uma diversidade de trabalhos muito grande, produzidos, muitos debates, muita poesia, muita música, muita variação linguística. Então, gente, muito obrigado pela participação dos colegas aqui, de quem está acompanhando esse vídeo. A nossa intenção nunca foi de esgotar esses temas, né? Porque, como vocês puderam observar, são temas que ainda estão sendo estudados, né? E a nosso principal objetivo aqui é instigar o debate, né? Estimular as pessoas a buscar esses teóricos, tá? E atiçar a curiosidade de todos mesmo, tá? Muito obrigado à professora Claudiana, a todos os professores que contribuíram e aos colegas do nosso grupo. Show. Renan? Obrigado a todos, foi um prazer, um privilégio poder conversar com vocês sobre Austin. Acho que a gente conseguiu traçar um panorama bem rico dessa teorização, mesmo que rápido, né? Dando conta desde os conceitos austinianos, os conceitos centrais dessa teorização, até as implicações teóricas que se dão até hoje no campo dessa performatividade, e espero que isso aqui, né, sirva como um convite, na verdade, à leitura do próprio Austin e à leitura de todos esses autores que foram mencionados. Lembrando que essa é uma perspectiva, ler Austin ainda é uma perspectiva minoritária, né? E o minoritário, ele tem uma potência revolucionária mesmo, né? E a gente precisa explorar dentro desse campo acadêmico, né? Então, pelo menos eu acredito nisso. Agradeço a vocês, meus colegas, foi uma manhã maravilhosa, de muita conversa. Amanda? Também gostaria de agradecer, né? Foi riquíssima aqui a troca, né? O partilhar, assim, de toda uma disciplina, de todos os estudos e discussões que foram feitas, né? E eu acredito também que o nosso desejo é que você também, que está aqui nos assistindo, também tenha partilhado, tenha aprendido também um pouco sobre Austin, sobre o papel da filosofia, né, a aplicação dos atos de fala, que tudo isso possa ter alcançado você também. Muito obrigada, gente. Já eu, por fim, só tenho que agradecer. Muito obrigado a vocês, meus colegas maravilhosos, a professora que nos deu essa oportunidade, os professores que nos ajudaram, e convido a todos que estejam vendo a realmente se debruçar por essa leitura, né, que é uma leitura interessante e perspicaz, tá? Muito importante. Agradeço demais. Obrigado, gente. Foi um prazer, viu?